Uma notícia oriunda de Minas Gerais causou um alvoroço entre os colorados na noite da última segunda-feira. Eduardo Vargas seria um alvo do Internacional para reforçar a equipe de Roger Machado em 2025. A notícia vem do próprio empresário André Cury a um podcast de Belo Horizonte. Mas será que é mesmo verdade? O que acontece nos bastidores colorados a respeito dessa possibilidade de negociação? Eu conversei com pessoas importantes e com trânsito dentro do futebol colorado e a gente esclarece essa situação. Mais um bate-papo com Gabriel Mercado e o futuro do zagueiro junto à camisa colorada. E o Inter se prepara para enfrentar um campeonato gaúcho extenso, mas com sua programação já de volta, férias e tudo mais muito bem definida. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Estádio Beira-Rio, também CT Parque Gigante, morada dos Quero-Queros lá em Alvorada, tudo o que está relacionado ao nosso Colorado, a gente fala aqui no canal. Por isso que eu sempre te peço para tu te inscrever, também deixar aquele like que ajuda pra caramba o trabalho e ficar comigo até o final do vídeo, porque sempre tem muita coisa pra gente tratar por aqui. KTO.com é a minha parceira e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito a partir do cupom ERNEST. Tem o link no comentário fixado ou então até na descrição do vídeo que te leva para KTO.com para tu fazer o teu cadastro, brincar, te divertir, sempre com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos e também, né, tirar um dinheirinho do sueco que sempre é bom, beleza? Bom, antes de tudo, deixa eu falar com vocês sobre o Gabriel Mercado, porque ontem, tanto eu quanto o Lucas Colaro, voz do gigante, ele foi convidado pela Associação de Futebol Argentina a presenciar a abertura de um projeto muito legal aqui em Porto Alegre, ou o início da parceria, né? Foi firmada a parceria entre a AFA e o Soledade FC, que hoje é radicado ali no Jardim Itu Sabará, zona norte de Porto Alegre. Vai haver um projeto social muito bacana ali entre a Associação Argentina e, claro, né, a gurizada que quer jogar futebol no modelo, inclusive, argentino. Trabalho social, trabalho de futebol, trabalho técnico, trabalho principalmente, né, de fundar ou de firmar pessoas aí para sua sequência de vida, principalmente, né, uma gurizadinha que a gente já conseguiu ver ontem lá, junto com o Gustavo Grossi, junto com os ex-atletas que também estavam lá e, inclusive, estava lá Gabriel Mercado e o Lucas Alário para receber uma homenagem a partir dos serviços já prestados também à seleção argentina. E nesse momento, depois, né, de haver a solenidade feita, fui lá conversar com o Gabriel Mercado a respeito do futuro dele. E tem algumas coisas doidas, cara, porque claro que ele fez a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho, mas ele aproveitou, segundo ele conversando com a gente, ele aproveitou para também fazer uma limpeza de menisco e meio que ajeitar tudo que estava com problema, vamos dizer assim, né, na parte do joelho. Já que está aberto mesmo, até ele brincou, né? Estava aberto mesmo, vamos olhar, né? Porque foi a primeira vez que ele teve esse tipo de procedimento, essa intervenção cirúrgica. E aí, a partir disso, agora, ele já vem fazendo bicicleta. Ele, claro, está trabalhando na parte superior do corpo, já mostrei para vocês até em algumas imagens, né, divulgadas pelo clube. E a tendência é que ele volte a trabalhar no segundo semestre de 2025. Nesse sentido, o Inter está organizado com ele. Vai renovar mais um ano de contrato, está tudo bem. Nesse sentido de ajudar ele na recuperação, tá do lado dele e ele mesmo também do lado do Internacional. Daí brinquei com ele, né? E aí o que tu quer fazer em dezembro? E daí ele olhou pro lado e apontou para a esposa, né? Dizendo aí, cara, ó, quem decide é ela e tal. Mas ele falou uma frase que me chamou a atenção. Eu não posso transformar 9 meses em 4.
O que ele quer dizer com isso, né? Eu não posso aproveitar, vamos dizer, o ano só 4 meses e encerrar a carreira e definir tudo a partir de uma cirurgia que teve 9 meses de recuperação. Não posso definir o fim da minha carreira por 4 meses, porque talvez eu vou ter dificuldades, porque talvez eu vou ter que pegar e vou ter que entrar num ritmo diferente e tal. Mas se eu sentir que eu tô bem, e se eu sentir que eu tô ainda desempenhando dentro de campo, eu vou continuar mais um ano. E aí daqui a pouco pode continuar no Inter, pode voltar para a Argentina, enfim. Mas então é bem interessante, sabe? A cabeça do Gabriel Mercado nesse sentido mostra porque que ele é um líder, já foi capitão, inclusive, do Internacional, é um cara reconhecidíssimo dentro da Argentina, mas também o quanto ele está imbuído, né? Ele falou sobre o vestiário colorado, inclusive, também. O quanto o vestiário está firme na busca pela vaga da Libertadores, porque ajudaria muito no calendário do ano que vem. E, aliás, isso foi um outro bastidor que a gente conseguiu colher sobre o calendário de 2025. Tem as datas, né, ali do Campeonato Gaúcho, vai começar dia 12 de janeiro, vai até... São 16 datas que eles estão trabalhando, hoje oficialmente, mas deve sair... Agora no Congresso Técnico da próxima sexta-feira, deve sair as quartas de final, para liberar uma data. Então teria o todos contra todos, claro, mas depois teria direto semifinal e final. As quartas, então, que é aquele jogo único em que o melhor classificado tem ainda, né, o direito ou a vantagem do empate, não vai acontecer. O Inter vai se reapresentar no dia 6 de janeiro. Pelo menos é a 98%, basicamente, foi o que nos disseram lá. Porque o Inter sai de férias no dia 9, logo depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, férias, festas, então retorna, para depois, então, jogar no dia 12. Logo, sub-20, para depois continuar uma pré-temporada. O Inter sabe da importância dessa Copa Libertadores, assim como o próprio Gabriel Mercado falou. Olha, o seguinte... O Eduardo Vargas, ele já foi um jogador que o Inter tinha muito interesse. É um jogador que já rodou na Europa, jogou no Tigres do México, aqui na América do Sul, jogou no Grêmio e tudo mais. É um jogador que hoje está com 34 anos, desempenhou mais de 30 jogos na temporada, dentro de um calendário grande e de um cara que já tem uma idade um pouco maior, é um número interessante. O Atlético Mineiro, querendo ou não, se tu for olhar, chegou à final de todos os campeonatos, né? Mineiro, Copa do Brasil, perdida pro Flamengo, agora Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, tem de rodar o elenco mesmo o Gabriel Milito, tá? A grande questão é a seguinte, o Vargas não vai ficar no Atlético Mineiro. E o André Curi, empresário do jogador, concedeu uma entrevista ontem para um canal, para o programa lá em Minas Gerais, né, Belo Horizonte, falando que o Inter tem interesse nesse jogador. E aí a gente começa com várias questões. O Inter não precisa desse jogador, uma galera veio me chamar nas redes sociais, tal, nas DMs, isso e aquilo. Gente, eu falei para vocês uma vez, semana passada, se eu não me engano, que o Pedro Raul também foi oferecido ao Inter, né? E aí tem diferença entre oferecer e querer. O Inter já quis. O Inter agora ele não quer. O que é o não quer? É mais ou menos assim, ó. Não demonstrei interesse em chamar o André Curi e dizer assim, esse jogador aí que não vai ficar no Atlético me serve. Foi ao contrário. O André Curi falou com o Internacional dizendo, cara, tem o Vargas, que vocês sempre quiseram, que vai ficar livre no mercado. Vocês não vão precisar gastar dinheiro para compor o ataque. É um jogador que joga pelos lados, vocês estão precisando de um jogador que joga pelos lados. Daqui a pouco vocês têm que vender o Wesley, tem uma reposição. Esse foi o papo do André Curi com a direção do Internacional. E a direção disse o seguinte, tá, a gente vai dar uma olhada e te avisa. Porque, cara, o André Curi, ele tem inúmeros jogadores. Ele é um dos empresários mais influentes, não só do Brasil, mas do mundo. Então não pode chegar simplesmente e dizer, não, cara, obrigado, valeu. Tem que chegar e dar uma conversada, trocar uma ideia e tudo mais. Então, é muito mais uma questão de o empresário querer botar o Vargas aqui do que realmente o interesse do Inter no Vargas. O Inter quer rejuvenescer seu time. O Inter não quer jogadores mais experimentados. Por exemplo,
vai liberar o Lucas Alário pelo valor que custa e também pela questão da idade, pelo custo-benefício, né? De ter de segurar uma sequência por conta do joelho, por conta já de não estar, né, 100% em cima da sua idade, em cima do que vem desempenhando. Tem o Ener Valencia, que também já está mais de 30, Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Fernando. Então o Inter precisa rejuvenescer o seu time. E não é interesse do Inter, por exemplo, se tiver que vender o Wesley, que tem 25 anos, contratar o Vargas, que tem 34. Então esse bastidor importante em cima de conversas com pessoas de dentro do vestiário, com o trânsito do vestiário, dão uma certa... Não é nem garantia de que o Vargas não vai jogar, mas dão uma certa leitura de que o Internacional, se pegar o Vargas, vai ser num desespero em cima de uma possibilidade de renovação da equipe ou de ampliação da equipe, né, do grupo do Roger Machado, ou porque ficou muito no pincel, né, com o pincel na mão. Tendo, sei lá, daqui a pouco tem que vender o Wesley, tem que vender o fulano, Beltrano, aí dá ruim, né? E aí quando vê não tem ataque. Mas hoje eu posso te garantir que se o Vargas e o Inter têm alguma ligação, é por oferecimento do empresário do que qualquer outra coisa. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. E a gente vai conversando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Gosta do Vargas? O que tu acha? O que tu acha do calendário do Inter? Gabriel Mercado renovando, de repente, até 2 anos, enfim. O que tu acha? Bota nos comentários aí, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto.